Entender que louvor e adoração, eles não começam no palco, no altar, mas no seu coração. E do Google, devoção significa uma dedicação intensa, um afeto profundo. Famílias dos povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor, glória e poder. Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aqui a essa parte do curso. Nós vamos falar sobre louvor e adoração, né? E essa primeira aula, no caso, seria do início, né? Louvor e adoração, nós vamos falar sobre conhecer a Deus. E o início é exatamente o quê? Antes da gente focar em como adorar a Deus, nós precisamos de conhecer a Deus, conhecer quem nós estamos adorando, né? Então, antes de cantar sobre Ele, de falar sobre Ele, nós precisamos de conhecê-lo. E eu separei aqui um tema central em João 4:23. Está escrito aqui: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? É entender que louvor e adoração, eles não começam no palco, no altar, mas no seu coração, né? E o foco não é a música ou a arte, mas o alvo é o próprio Deus, certo? Então vamos começar assim. O que é louvor e adoração? Louvor ele é expressar gratidão. A Bíblia, inclusive, ela cita um versículo que os homens são louvados pelos louvores que recebem, né? Mas nós vamos falar aqui sobre louvor a Deus, né? E Deus fala aqui, em Salmo 100, vamos abrir aqui. No livro de Salmos, capítulo 100, diz: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria e vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações, né? Então nós entendemos o quê? Que nós devemos render culto ao Senhor com alegria e chegarmos à sua presença com cânticos de louvor. E quando que nós chegamos à presença do Senhor? No seu devocional, no seu relacionamento diário com o Senhor. O que é um devocional, né? Se nós formos pegar a palavra devoção e do Google, devoção significa uma dedicação intensa, um afeto profundo, especialmente em um contexto religioso, uma dedicação a Deus ou a santos, expressa através de práticas como orações e rituais. O termo também pode ser usado de forma mais ampla para indicar um forte apego ou empenho a qualquer causa, pessoa ou objeto de especial admiração. Por exemplo, uma devoção sincera ao teatro, né? Então, nós devemos entregar a nossa devoção ao Senhor, ok? E por que que nós podemos e devemos entregar a Ele, né? Não só porque Ele é digno, mas Ele também deixou uma instrução em Deuteronômio, repetida depois
lá em Mateus, pelo próprio Jesus. Eu vou pegar a versão que ele coloca lá em Mateus 4, versículo 10, está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o servirás. Em outro lugar, então em Marcos 12, perguntaram para Jesus, né? Um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido, esplendidamente perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é esse, né? O Shema. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. No original ele fala de todo o seu meodo, né? O seu muito, ou sua extravagância, né? Então, nós vemos aqui que o objetivo de Jesus é o quê? De Deus é o quê? Que nós tenhamos uma entrega exclusiva e extrema para Ele, né? E eu gostaria também de abrir uma referência aqui com você em Salmo 96, né? Ele diz: Erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome dia após dia. Anunciai a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações e entre todos os povos as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos, né? Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus, né? Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias dos povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei a sua devida oferta, entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei, sim, o mundo está firme e não será abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo que nele contém. Esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem, sim, ele vem julgar a terra, ele governará. Certo? Então, esse é um dos motivos, né? Porque ele é digno. Esse é um motivo. Então, evite colocar sua adoração em outras coisas. Treine isso. Isso é o princípio de louvar a Deus. A Bíblia diz também em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E quando nós tememos o Senhor, nos encaixamos também nesse salmo, né? Tremam diante dele, certo? E para fechar, eu queria abrir aqui em Isaías, aqui um versículo aqui que é bem firme nisso. Ele fala assim, ó: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Em outra versão ele fala que a minha glória a outro não darei, tá? Então Deus ele é exclusivista no que diz respeito a louvor e adoração, tá? A glória dele, ou seja, a fama pelos feitos dele,
ele não divide com outro ser, tá? Então, por isso que nós devemos nos prostrar diante dele e oferecer somente a ele o culto. Amém? Essa é a primeira parte. Deus te abençoe.